Olá, olá meus amigos e minhas amigas, todos os companheiros e companheiras que estão fazendo a Jornada Nacional Ideias para Vencer, uma jornada de formação do Partido dos Trabalhadores, que está trabalhando a participação nas eleições 2020 a partir de um conteúdo muito importante, vários conteúdos aqui misturados na jornada. Como vocês sabem, a jornada tem 4 etapas, né? É aquela caminhada que a gente está fazendo na formação política para melhor participar do processo eleitoral. A primeira parte da jornada é sobre conteúdos mais densos e elaborados com tempo, no formato de curso. Você está entrando na plataforma da Escola Nacional de Formação Política do PT. Aí, no modo petista de governar e atuar nos parlamentos, na conjuntura política, nos temas de organização da campanha e também nas questões relacionadas à comunicação. A outra parte da jornada são as lives, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que eu vou conversar em seguidinha com a Flávia. Depois, você também está acompanhando a jornada através das oficinas, preparadas de forma mais participativa pelas direções estaduais do nosso partido. E, por último, daqui a pouquinho, a gente vai lançar daqui a alguns dias os desafios, os 13 desafios para o povo vencer, que são tarefas políticas rápidas de serem realizadas, mas que a gente pretende envolver toda a nossa militância política ativa e lutadora, homens e mulheres, do campo, da cidade, de todas as causas que nos representam, do nosso querido Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E hoje a gente está numa live aqui. Essa live, ela é muito importante, porque ela trata de argumentos que nos colocam no enfrentamento aos retrocessos que estão acontecendo no Brasil. Olha, o Brasil vem vindo ladeira abaixo em termos de retrocesso. Com o impeachment, em 2016, nós passamos a ter o ápice de um processo de construção de um projeto de exclusão e que não apenas joga as pessoas na miséria extrema, devolve o país ao mapa da fome, destaca a situação da violência, do Estado contra a população, mas parece que naturaliza tudo isso. E para conversar sobre esses retrocessos do período Bolsonaro, pós-impeachment, mas sobretudo deste governo genocida, que é o governo Bolsonaro, eu estou aqui com a Flávia, que é diretora no trabalho prático, né? Ela atua na Escola Nacional, ela é atuante na Escola Nacional, não é da direção aqui da escola, a direção é composta pelo Gilberto Carvalho, por mim, pelo Wilson Oliveira e pela Vivi, mas a direção conta com um corpo técnico de projetos. A Escola Nacional, que está à disposição de todos e todas vocês, conta com pessoas como a Flávia, trabalhando na construção de matérias concretas para o apoio ao trabalho da formação política. E a Flávia é doutora em História Social e é jornalista. Então, ela vai trabalhar conosco aqui vários temas acerca dos retrocessos, com conteúdos bem práticos, assim, para o nosso cotidiano no enfrentamento da campanha eleitoral. Flávia, eu te agradeço a possibilidade de estar participando neste momento aqui conosco, a Flávia Santana, e coloco a palavra para tuas considerações iniciais e depois nós vamos trabalhar algumas questões, algumas perguntas aí sobre os retrocessos nesse período. Boas-vindas e obrigada por ser, na prática, na construção, você, o Gabriel, a Jupira, a Escola Nacional, ser a construtora dos conteúdos, né? Da Jornada Nacional. Então, com a palavra, uma das consultoras dos conteúdos da Jornada Nacional, que está todo mundo, a Flávia Santana. E a questão é, Flávia, nessa aula live, retrocessos no governo Bolsonaro. Como é que a gente caracteriza, no geral, este governo, né? E como fazendo o povo compreender os retrocessos nos direitos que cada brasileiro e brasileira está sofrendo neste momento, sobretudo no período da pandemia, mas em todas as questões que dizem respeito à vida e direito brasileiro. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, bom dia, Maria do Rosário, bom dia a todas as companheiras e companheiros que estão nos assistindo. É um questionamento importante esse, né, porque a gente nunca, acho que é sem precedentes o que a gente está assistindo hoje no país em termos de retrocessos, né, bem diferente do que já aconteceu no país e de uma maneira mais, como eu posso dizer, até mais bestializada, não sei, nem caracterizar a forma como ele tem feito essas medidas regressivas todas, que têm sido tão caras ao Brasil e aos brasileiros e brasileiras, né?
Pela escola, então, nós desenvolvemos um documento das medidas regressivas do governo Bolsonaro desde o início do mandato, né? Ele é um material complementar da Jornada Nacional de Formação muito importante, primeiro porque é uma sistematização do histórico de todos os retrocessos que vêm sendo implementados pelo governo, né? E assim, por si só, isso já ajuda, né? Para quem for pesquisar, para quem for estudar o tema, e para a nossa militância, para os candidatos, para os companheiros já com mandato, saberem quais são esses retrocessos, para que possam lutar contra eles, combatê-los dentro das suas áreas de atuação, né? Essa é uma primeira utilidade desse documento. Em segundo lugar, esse documento é muito importante porque ele traz elementos concretos para subsidiar as respostas aos ataques direcionados ao PT e aos candidatos e candidatas do PT, presentes tanto no discurso do Bolsonaro quanto dos seus apoiadores desde a campanha de 2018, né? A gente fez umas oficinas de formação preparatórias para a jornada, com as secretarias estaduais de formação, e a gente lá, durante essas oficinas, a gente fez um exercício para que as pessoas nos apontassem quais são os ataques ao PT que elas mais ouvem e como elas costumam responder a esses ataques. Então, eu vou citar os 3 exemplos que são mais mencionados né, pelos petistas aí, e como eles podem ser desconstruídos a partir dos elementos apresentados nos retrocessos, né? Isso sempre em diálogo também, Rosário, é muito importante dizer que o documento dos retrocessos e o legado do PT são muito complementares na construção dessas respostas, né? Porque nós precisamos saber o que o PT fez efetivamente para ter uma resposta e também o que eles estão fazendo para construir esse contra-ataque, né, ao antipetismo, né? Então, o primeiro deles é a corrupção, né? A corrupção, o Bolsonaro, desde o início, frequentemente, ele, seus apoiadores, os membros do seu governo, dizem que o PT é corrupto e que elevou o nível de corrupção quando o PT ele estava à frente do governo, né? No entanto, como a gente pode ver aqui no documento dos retrocessos, apesar desse discurso de intransigência com a corrupção, os retrocessos do documento demonstram justamente o contrário, o envolvimento direto do Bolsonaro, dos seus filhos, de integrantes do seu governo, em inúmeros casos de corrupção, além, é claro, de um movimento permanente do governo para esconder, proteger e até mesmo facilitar atos ilícitos, né, por parte dessas pessoas que integram o governo, dos filhos do presidente, do próprio presidente, ou seja, atuando no sentido completamente oposto ao combate à corrupção, que foi um dos pilares do discurso de campanha dele, né, Rosário? Então, assim, junto com essa informação, você pega o legado, que eu acho que você pode até comentar um pouquinho agora, como foi a atuação do PT no governo em relação ao combate à corrupção, a gente consegue desconstruir esse discurso de que o PT é um partido corrupto e de que a corrupção se espraiou durante os governos do PT, né? Creio que esse elemento que você apresenta como o primeiro, talvez a primeira forma, inclusive, da gente enfrentar a mentira construída, né, para atacar o PT, e uma mentira reforçada permanentemente pelo Bolsonaro. Então, ele, que é um governo corrupto, ataca os nossos governos com a seguinte mentira: como o PT seria um partido corrupto. No entanto, o que o documento que enfrenta os retrocessos, elaborado aqui pela Flávia e pela Escola Nacional, apresenta é que o PT, ao contrário, realizou os governos que mais combateram a corrupção. Como é que o PT fez isso? Dando autonomia aos órgãos de controle, a CGU, a Polícia Federal, mantendo com o Ministério Público e Judiciário uma atitude democrática e uma atitude republicana, sem ingerência, aprovando projetos de lei no Congresso Nacional, vários deles, um deles a Lei de Acesso à Informação,
mas vários outros projetos que justamente deram transparência ao Estado e garantiram o combate à corrupção. Então, o PT não é um partido corrupto e o PT não é um partido que o governo atuou para favorecer a corrupção. Ao contrário, todos os instrumentos existentes para o combate à corrupção foram construídos ou consolidados no período de governo do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e a presidenta Dilma. Mas o Bolsonaro faz o quê? Ataca o PT de uma forma falsa. Enquanto isso, ele é ligado a milícias, a corrupção. Quantas coisas tem? Quantos retrocessos estão aí? Não é verdade, Flávia? Exato. Esse é o primeiro item. Como desdobramento do discurso da corrupção, tem a associação do PT durante o governo ao Centrão, né? O Bolsonaro e os filhos sempre alegaram que o PT, enquanto esteve no governo, fez acordos e alianças escusas com o Centrão para garantir maioria no Congresso. Entretanto, o que a gente está vendo agora, e está aqui no documento dos retrocessos, é uma negociação escancarada do Bolsonaro com lideranças políticas do Centrão, muitas delas, inclusive, né, Rosário, sendo investigadas por ilicitudes, para formar a maioria no Congresso e tentar impedir a abertura de um processo de impeachment contra ele. Né? Ou seja, por aí a gente percebe que todo o discurso que ele centraliza no PT são práticas dele e do governo dele. Né? Ele tenta tirar o foco atacando o PT. Né? Porque a realidade é que, assim, prova-se por A mais B que ele que tem essas práticas, né, dentro do governo. Além do que, Flávia, quando você traz essa questão das alianças políticas e tal, o PT procurava realizar alianças políticas. Há contradições na política nacional. Fazer-se maioria no Congresso é difícil, mas o PT nunca foi comprar parlamentar como eles o fazem e fizeram com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista. Nunca propôs troca. Um exemplo claro que eu tenho disso, como parlamentar aí, é o tema das emendas parlamentares. Porque no nosso período de governo, o presidente Lula e a presidenta Dilma, as emendas parlamentares eram asseguradas a todos os parlamentares, independentemente do voto que o parlamentar dava e do partido político. Depois, as emendas tornaram-se impositivas, mas, mesmo assim, fora esta emenda, eles apresentaram 40 milhões para cada deputado e deputada que votou a favor de tirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras na reforma da Previdência. Isso não é coisa do PT. Entendeu? Ações espúrias com o parlamento é coisa do Bolsonaro. Exato, inclusive o PT, assim, como defensor da democracia que sempre dialogou com todas as forças políticas, mas sempre tendo como fundamento o projeto do PT para o país, né? Não negociava pautas que são caras ao partido, que são princípios partidários históricos, né, Rosário? Então, é uma acusação completamente sem fundamento, né? Mas é o que eu disse, ele usa aquilo que ele pratica para atacar os outros e tirar o foco do governo dele, né? E aí, o terceiro grande ponto que a gente ouve enquanto ataque ao PT, o PT quebrou o país. É uma das narrativas frequentes do Bolsonaro, da sua equipe de apoiadores, né? Entretanto, aqui muitos dos retrocessos que são abordados no documento demonstram que se trata de uma enorme mentira, uma vez que a política econômica adotada pelo governo Bolsonaro só fez aprofundar a crise econômica do país, aumentar o desemprego, reduzir a renda dos trabalhadores e trabalhadoras, desvalorizar a nossa moeda, enquanto ele favorece o mercado, o setor financeiro, em detrimento do empobrecimento da população, né? Então, é mais uma falácia difundida por eles de que o PT quebrou o país. Você que está no Congresso e conhece muito bem o legado do PT, sabe muito bem que a crise econômica só não está mais grave por causa da retaguarda dos governos petistas, né? Exatamente, Flávia. Me incomoda muito essa versão falsa sobre a situação econômica do Brasil, porque no período dos nossos governos, mesmo com a crise de 2008, que foi extremamente grave no mundo, o presidente Lula aí, e em seguida a presidenta Dilma, depois de 2011, trabalharam no sentido de proteger as políticas públicas e a renda e o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras. Não é qualquer coisa que no período do Lula e da Dilma nós tenhamos chegado a pleno emprego no Brasil,
pleno emprego. Nós tínhamos oferta a mais em vários setores de vagas do que tínhamos trabalhadores e trabalhadoras na espera. E fizemos também toda uma formação profissional, técnica, no sentido de agregar valor ao fazer do trabalho de cada brasileiro e brasileira para aumentar a renda. Mas eu quero ainda referir, nessa sua colocação sobre o Brasil e a economia, que o presidente Lula, ele encerrou uma relação de dependência e submissão ao FMI, ao concluir, ao pagar e encerrar a dívida externa brasileira com o fundo, e, mais do que isso, as reservas em 2016 chegaram a 372 bilhões de dólares. Ou seja, tudo que ainda há em termos de financiamento no Brasil está calcado hoje, pelo governo Bolsonaro ainda, nas reservas internacionais que foram deixadas pelo Lula e pela Dilma. Só que, assim, depois disso veio o tal ajuste fiscal, a emenda constitucional 95, e um modelo econômico que tira o povo, a exclusão do povo do modelo econômico. Flávia, a gente pode dizer que concentraram de novo a renda no Brasil? Foi de novo o andar de cima? Retomou a renda e o orçamento brasileiro para si? Sim, com certeza, né? É o que você falou, a população, o trabalhador e a trabalhadora foram excluídos do processo de desenvolvimento, né? Que não está acontecendo, que não está se efetivando. E se não fossem as reservas internacionais hoje, a situação seria muito mais grave, inclusive, né? Como você falou, com o teto de gastos, com as reformas todas que foram promovidas, desde do desgoverno do Temer, agora do Bolsonaro, né? Então, assim, se não fosse todo o suporte gerado pelas políticas econômicas adotadas nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente hoje estaria numa situação muito mais grave, né? Economicamente, e olha que a população está sofrendo já. Você imagina se o PT não tivesse deixado uma estrutura minimamente dando suporte para tudo isso, né? 372 bilhões de dólares em reservas, vai falar que o PT quebrou o país? Meu Deus! É verdade. Então, aqui, ó, tem 3 mentiras contadas sobre o PT, que você já falou, né? Isso. Corrupção, Centrão e o PT quebrou o país. 3 mentiras. Qual é a próxima mentira, o próximo mito que esse mito, né, do horror apresenta para o Brasil e que a gente hoje vai desmontar aqui para os nossos convidados, companheiras da jornada? Na verdade, o mito é o governo Bolsonaro, né? De ser um governo para o povo, porque esse documento também, Rosário, ele permite que a gente caracterize de maneira bem assertiva também o governo Bolsonaro, ou seja, desconstruindo suas falsas narrativas, evidenciando para quem ele realmente governa, qual é o projeto, quais são as forças que atuam dentro do governo e onde elas estão alocadas na estrutura do Estado, né? E é interessante, porque essa caracterização que os retrocessos nos permitem fazer, elas vão muito de encontro ao balanço eleitoral que o PT fez já em 2018, em dezembro de 2018, a respeito do governo, né? Dizendo que o Bolsonaro se fundamenta em práticas da extrema-direita, valores reacionários, adota uma política ultra-neoliberal, antinacional, antidemocrática, né? Entreguista e subalterna aos Estados Unidos, né? Além de exaltar permanentemente bandeiras e medidas autoritárias e excludentes. Ou seja, o PT, desde o início, soube caracterizar este governo com perfeição, porque os retrocessos agora estão exatamente nos mostrando que é tudo isso mesmo, que ele não governa para o povo, ele governa para o andar de cima da sociedade e, pelo contrário, tudo que é possível, ele exclui o povo do processo de desenvolvimento do país, né? Então, uma das principais mentiras que a gente consegue desconstruir é do próprio governo, para quem ele governa, qual é a finalidade, qual é o projeto dele, né? Não tem nada a ver com o que ele fala, efetivamente, porque os retrocessos estão aqui, e não a gente não tira os retrocessos da nossa cabeça ou do que a gente só vivencia.
está aí para todo mundo ver, escancarado, né? Não é uma coisa escondida, com certo cuidado para não se revelar, né? É para todo mundo ver, né? Uma outra coisa que os retrocessos nos permitem é mostrar quais são essas forças que integram e definem o governo Bolsonaro, né? Primeiro, tem um setor ideológico, que é orientado pelo guru terraplanista Olavo de Carvalho. Aí tem os evangélicos, os militares, que são os principais atores políticos que estão aí no governo. E por meio dos retrocessos, você também vê onde eles estão dentro da estrutura do governo, né? O setor ideológico, a gente vê que se concentra mais na educação, na cultura, nas relações internacionais, na comunicação. Os evangélicos, aí você conhece bem sobre isso, estão mais concentrados no segmento de direitos humanos, mas também tem atuação em outras áreas, como no Ministério da Justiça agora, né? E os militares, que são mais espalhados por todas as estruturas do governo, né? São mais atuantes, né? Mas também tem destaque mais na área de inteligência, de segurança institucional, na Casa Civil, e agora, o que é mais absurdo diante da pandemia, na área de saúde, né? Então, tudo isso, os retrocessos permitem que a gente enxergue, que a gente caracterize esse governo, para quem ele governa, quem está com ele e como eles estão atuando em cada área, né, do governo. Exatamente, Flávia. Agora, lembrando sempre que a gente está falando de um documento elaborado e atualizado permanentemente, né? Sim, Então, sim. quando a Flávia fala os retrocessos aqui, ela está dizendo dos retrocessos que acontecem no governo Bolsonaro e que a Escola Nacional, através de praticamente um observatório permanente, faz esse mapa e coloca em um documento que está disponível a vocês, todos e todas que são candidatos agora nas eleições, e a todo o Partido dos Trabalhadores, inclusive aos parlamentares, que já exercem mandatos, aos prefeitos e prefeitas, à militância que participa de debates, a quem participa dos programas das rádios comunitárias ou das rádios locais. Então, como é que as pessoas acessam esse documento, Flávia? E como é que ele foi organizado e as áreas dele estão divididas? Para a pessoa saber navegar no documento chamado de retrocessos, que denuncia e mapeia os retrocessos do governo Bolsonaro e são atualizados, é um documento atualizado permanentemente, porque os retrocessos não param. Isso Pelo contrário, né? sempre se aprofunda. Hoje teve mais alguns. Hoje tem. Hoje foi um grande dia, diriam alguns, né, Rosário? Esse documento, ele está no portal da escola. Na home do portal da escola, você já encontra link direto para ele. Mas também ele está agora também disponível como material complementar da jornada do curso online que está no portal da escola, né? É um documento que já está bastante robusto, sabe, Rosário? Pra você ter uma ideia, em 1 ano e meio quase de governo, já são mais de 200 páginas de retrocessos levantados, né? Ele é atualizado semanalmente no portal da escola, né? A partir de notícias repercutidas em todos os veículos de comunicação brasileiros e internacionais, a partir de dados e informações fornecidos pelo próprio governo, além de estudos, pesquisas realizadas por órgãos governamentais, organismos internacionais, instituições privadas e do terceiro setor. E outra coisa que é importante ressaltar é que há um cuidado para checar as notícias e as informações, bem como a veracidade delas, para que a gente não corra o risco de divulgar informações falsas ou imprecisas, né? E aí, assim, a gente tem um documento geral, que ele foi dividido por áreas, como educação, saúde, cultura, economia, meio ambiente e outras áreas, e por temas que merecem destaque justamente porque o nível de retrocessos e de desmonte foi muito grande, né? Tem sido muito grande. Aí são temas como o novo coronavírus, corrupção, reforma da Previdência, flexibilização da posse de armas, entre outros nesse sentido, né? Agora, para o curso especificamente da jornada, eu fiz uma divisão especial, que é uma divisão dos retrocessos pelos eixos do modo petista de governar e de atuação parlamentar. Ou seja, no curso você vai encontrar tanto esse documento geral, como os retrocessos divididos pelos eixos, como material complementar no módulo 2 do curso, tá? A gente organizou dessa maneira. Você tem como mostrar aí a organização?
Será que Agora eu não abri aqui para mostrar, mas ele está na área restrita, mas é fácil olhar, né? Tá certo. Voltando, então, a como estão organizados os eixos, por exemplo, eu vi que uma questão que o pessoal vai estar muito no debate agora, no período da jornada, é na área da saúde, né? E nesta área, nós somos nós, nos nossos governos, nós criamos cerca de 70%, eu não tenho o número exato, mas você vai encontrar lá no documento, nos documentos está definido o número exato, de leitos que foram criados de UTIs no período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, inclusive com a priorização destes leitos de UTI, que em muitos estados acabou sendo um processo que não foi concluído, não avançou, porque política pública é algo que tem que estar sempre sendo construído, mapeado, a partir de diagnósticos muito concretos. O fato é que, na questão do coronavírus, que o pessoal vai enfrentar agora também na eleição, o governo se atrasou, esse governo aqui, deliberadamente, por uma postura anticientífica, por uma postura contra o povo brasileiro, por uma postura de desrespeito às instituições que tinham condições de fazer o enfrentamento a essa pandemia. Então, e até de ataque aos governadores, prefeitos, prefeitas, às instituições de um modo geral. Quando a gente fala do coronavírus, Flávia, o que a gente poderia dizer que nós observamos em termos de não atendimento das necessidades da população e que significam retrocessos, porque se o Brasil estivesse governado por um governo que observasse as normas e regras, já teríamos feito, e eu sei que é um exercício que dialoga entre o retrocesso na gestão, na definição política, e aquilo que nós pensamos que poderia ter sido feito. Mas na sua opinião, você que está conhecendo esses retrocessos pelo mapa que produz como leitura tanto dentro do país, mas o que é apontado lá fora. Bom, desde o início da pandemia, né, Rosário, o Bolsonaro ele negou a gravidade da crise, ele tentou minimizar os efeitos da crise no Brasil, né, e atuando o tempo inteiro de maneira irresponsável, questionando protocolos adotados internacionalmente, com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde, né, e mesmo do Ministério da Saúde brasileiro, né, e ele principalmente bateu na tecla da não necessidade de isolamento social, o que é um absurdo, porque até o momento é a principal maneira de achatar a curva de contaminação para que não haja um colapso no sistema de saúde, né? Ainda não tem vacina, ainda não tem uma medicação eficaz, comprovadamente eficaz contra a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, né? Então, assim, o isolamento foi adotado em todos os países, quase, no mundo, e só isso foi capaz de achatar essa curva para não gerar um colapso, e a gente assistiu o que a gente viu no Equador, por exemplo, né, pessoas morrendo em casa, sem nenhum atendimento, corpos sendo colocados nas ruas, né? Por quê? Porque não seguiram esse tipo de orientação, né? Além disso, nesse tópico dos retrocessos, é visível que o Bolsonaro também agiu de maneira irresponsável e até criminosa ao não acatar esses protocolos, essas orientações, participando e estimulando aglomerações de apoiadores em meio à pandemia, não adotando as orientações de segurança nessas situações, né, como o uso de máscara, manter o distanciamento seguro, né, nos momentos de interação. E, do mesmo modo, desde o início, né, Rosário, ele defendeu o não isolamento para não parar a economia, mas em nenhum momento eles apresentaram um plano eficaz, primeiro, para dar segurança à população mais vulnerável, às pequenas e médias empresas, para que elas tivessem como atravessar esse processo todo da pandemia em segurança, né? Ele provocou básico de isolamento social para enfrentarmos a pandemia. De um lado tem isso, de outro lado tem o PT. A esquerda, de um modo geral, mas tem o PT. Do lado do PT, a gente pode citar os governos estaduais, trabalho seríssimo dos nossos governadores, governadora Fátima, governador Wellington, governador Camilo, governador Rui Costa, a participação do PT no
no processo, tentando, criando o consórcio Nordeste, atuando para diminuir e enfrentar a pandemia, mas há também a atuação no Congresso Nacional, porque o PT é a origem, né, da renda básica emergencial, universal, por exemplo, com Eduardo Suplicy, que agora a gente está buscando compor. Então, eu queria que você fizesse esta comparação. O Bolsonaro, a gente já viu que ele é o próprio vírus aí em relação a esse tema. Ele está jogando neste campo. Superamos, nesse momento da live, provavelmente os 46 mil óbitos no Brasil, e nós não temos nenhuma palavra e nenhum gesto de solidariedade, de prevenção. Essas vidas, grande parte delas, não poderiam ter sido poupadas e protegidas. O governo, por isso, está sendo chamado de genocídio. De outro lado, a gente está lutando aqui, não só o PT, mas o PT também está na linha de frente na defesa da vida. Você pode fazer uma comparação assim para a gente? Com o documento? Sim, então, a gente vê o PT primeiro propondo planos de recuperação econômica, batalhando lá no Congresso, você sabe bem que a batalha que tem sido para que chegue até as pessoas a renda emergencial, né, Rosário? Quantas pessoas a gente conhece que teve aprovado, mas até hoje não recebeu? Aqui onde eu estou, a gente conhece inúmeras pessoas que estão nessa situação. Esse mês agora foram mais de 300 cestas básicas para famílias que não têm de onde tirar o sustento e que não estão recebendo esse auxílio, né? Então, enquanto fica o PT e os demais partidos da oposição batalhando para garantir que as pessoas tenham um mínimo de segurança nas suas casas para superar esse momento, como você disse, minimamente, com uma qualidade de vida, né, para não passar fome, ele o tempo inteiro trabalha no sentido contrário, para aprofundar essa crise, né? Substituiu 2 ministros ao longo da pandemia, e não porque os ministros, pelo contrário, eles estavam seguindo as orientações mínimas da Organização Mundial de Saúde, mas não, ele queria impor esse negacionismo dele, essa visão científica, insistindo nesse tratamento com a cloroquina, que nenhum estudo conclusivo ainda sobre os efeitos. A Organização Mundial de Saúde, mesmo ontem, encerrou todos os estudos com a cloroquina, porque não se prova que ela tem eficácia, né? Agora, mais um absurdo, né? Mantém um ministro interino que é um militar que não tem experiência na área de saúde. E aí, para justificar e defender essa flexibilização, ele agora vai para um caminho mais grave ainda, que pegar os dados de contaminados e mortos e omitir e manipular esses dados para dizer que a pandemia a situação da pandemia no Brasil está melhor, né? Então, assim, não tem base comparativa possível com o que o PT fez no governo na área de saúde, né? E que tem feito agora no enfrentamento desses retrocessos, né? Propondo soluções, né? O PT e os outros partidos estão fazendo o que ele deveria estar fazendo, propondo soluções para minimizar esses impactos, né, da pandemia e da crise econômica subsequente a isso, né? Então, assim, é desolador, é assustador o que a gente está vivendo, porque as pessoas, elas não têm o que comer e não têm segurança de que elas vão ter um atendimento, porque todo mundo indo para a rua, o que vai acontecer é o que a gente já prevê, é um colapso no sistema, justamente também porque o investimento depois do teto de gastos, né, foi reduzido, falam que o PT, em vez de construir estádios, deveria ter construído leitos. É o que você falou, foram muitos leitos construídos. A gente não pode esquecer que a presidenta Dilma assinou os royalties do pré-sal, uma parte indo para a saúde, outra para a educação. Enfim, houve um investimento massivo nessas áreas de saúde e educação, né? O problema é o teto de gastos, né? E essa despolítica, porque não é uma política, é uma despolítica. É o que disse, ele tem atuado como um funcionário do coronavírus nessa pandemia, né? Bom,
Ainda no que diz respeito às observações de retrocessos que estão em curso, a gente vê muitos retrocessos no reconhecimento da participação da sociedade e no poder da sociedade em atuar, que é uma responsabilidade sua sobre os atos de governo. Muitas medidas que precarizaram os conselhos de direitos da criança, da pessoa idosa, de direitos humanos, da igualdade racial, das mulheres. Essa questão da participação da sociedade foi uma marca importante nos nossos governos, e é uma marca da Constituição de 88. Veio com a Constituição de 88, né? E já nos governos, então, anteriores aos nossos, mas nos nossos governos nós tivemos conferências, e essas conferências definiam as políticas públicas que eram implementadas depois com o acompanhamento da sociedade. Que retrocessos você pode apontar em relação a isso no governo Bolsonaro? Por que eu estou lhe perguntando? Porque o pessoal vai para a eleição municipal agora e toda cidade tem conselho da criança, conselho municipal do idoso. A política de participação da sociedade como direito, ela perpassa todas as unidades da federação. E há um impacto, né? Quando para o direito no plano nacional, ele vai em cascata, criando autoritarismo em todo o cenário nacional e tirando o direito de acompanhamento da sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para alertar o pessoal que participação da sociedade é direito. E nós, como petistas, né, na campanha eleitoral, vamos defender esse direito e nos mandatos também. Claro. Sim. Essa questão está num tópico do documento que chama Poderes, Ministérios, Conselhos e Instituições Públicas. Esse tópico, Rosário, ele mostra a dimensão do desmonte promovido pelo governo nas instituições públicas, né? E nesses instrumentos também de participação popular. Muitos conselhos, eles foram extinguidos, esvaziados, descaracterizados das suas funções, a sociedade civil foi retirada da participação desses conselhos, ou seja, as demandas da sociedade não são mais consideradas na construção e na implementação de políticas públicas. Ou seja, você afasta o governo da realidade da população, das necessidades da população, algo que, pelo contrário, nos governos do PT, foi estimulado, fortalecido, porque também é um dos princípios históricos do PT. Né? A participação cidadã sempre foi um princípio. Nós temos instrumentos de participação conhecidos no mundo inteiro como orçamento participativo, né? Que ganharam o mundo, hoje são replicados em outros países do mundo, né? E agora o que a gente vê é o sentido contrário disso, você tirar a população dessa participação, né? Como acontecia na ditadura, que você ouvia, né, muito técnicos e ministros dizendo que não cabia a população participar da política, né? Se quisessem participar da política, que ingressassem em partidos. Não, você tem instrumentos para essa participação, o que está acontecendo é que você tem um governo que não quer dar esse espaço para discutir com a população o que é prioridade, dentro de uma rede de possibilidades, né? E também que não gera pertencimento das pessoas a essas políticas, porque, assim, a gente, na atualização do modo petista, percebeu muito que, quando as pessoas participam dos processos, desde o início, existe uma outra cultura de pertencimento àquilo que foi produzido, àquilo que foi criado, ou seja, ela se torna corresponsável pelo cuidado com aquilo, né? Então, esse governo vai no sentido totalmente oposto. E, além de tudo isso, foram feitas muitas exonerações de servidores não alinhados ideologicamente ao projeto de governo dele, houve interferências em vários órgãos públicos com o intuito justamente de proteger familiares, empresários e lideranças políticas ligadas a ele, né? E sem contar que ele vem promovendo ataques, ele e a equipe de governo, aos outros poderes. Você lá no Congresso sabe bem do que está acontecendo, né? Eles atacam o legislativo, atacam o judiciário, e aqui, o interessante aqui nesse tópico, a gente também coloca como os poderes têm reagido a esses ataques, né? Não se intimidando, né? Porque é uma ameaça atrás da outra, é um AI-5, uma hora é um golpe, agora acabou, né? Então, assim, aqui nesse tópico é interessante porque a gente vê todo esse desmonte e como as instituições, os poderes estão reagindo
para enfrentar tudo isso, né? Essa reação dos poderes, estamos lá também nós, do PT, no caso do Poder Legislativo, sobretudo. Mas, assim, quando você for para a eleição municipal, agora no debate, reforçar essa questão da participação da sociedade, através dos conselhos, do reconhecimento de que uma cidade também se faz com a participação e um país se faz com democracia, é um elemento estrutural do programa do PT para os governos municipais, estaduais e federal também. É a cara da gente, sabe, reconhecer a sociedade como parte e o povo como a origem de uma nação. Eu queria ir em alguns tópicos com você, Flávia, tratar, por exemplo, do meio ambiente. Porque o documento sobre retrocessos tem um tópico sobre isso, né? Já, naquela reunião ministerial, eu vi que o ministro, aquela reunião sinistro. Uma quadrilha, né? Sinistra, reunida, tudo era para o pior da sociedade. E um aspecto que o ministro, então, do Meio Ambiente apresentou era aproveitar a pandemia para, como se as pessoas não estivessem atentas, para destruir toda a legislação ambiental brasileira. Mas isso ele está fazendo ao longo deste período direto, constante. Eu queria que você tratasse desse tema da legislação ambiental, mostrando, assim, de um lado eles estão destruindo, do outro lado a gente está resistente, mas também porque nós temos compromisso com a preservação ambiental, que é o compromisso com a vida. Sim. Então, desde o início do governo isso está acontecendo, né, Rosário? Tanto que a questão ambiental no Brasil ela vem sendo foco de atenção e repúdio internacional, porque a política ambiental do governo vem causando uma destruição sem precedentes na nossa biodiversidade, né? A gente tem apresentado recordes de desmatamento da Amazônia, o favorecimento e a expansão do agronegócio e a exploração descontrolada de recursos naturais, né? Isso de um lado, e de outro, a censura à publicidade de dados por parte de órgãos como o INPE, né? A demissão daquele que era então presidente do INPE, por causa da divulgação justamente dos dados de desmatamento da Amazônia, né? A limitação da ação fiscalizadora de órgãos de proteção ambiental, como o ICMBio, né, que vem sendo esvaziado e vem sendo ocupado por policiais, né, no lugar de técnicos, né, e além disso, assim, o que mais teve destaque, que causou grande furor internacional, foi a questão das queimadas na Amazônia, né, e os vazamentos de óleo nas praias do Nordeste, que geraram uma repercussão imensa, e ele simplesmente não adotou nenhuma política para minimizar os efeitos causados por isso, né? E isso, para a gente, gerou perdas, porque houve cortes de recursos internacionais para o Fundo da Amazônia, né? Isso comprometeu relações comerciais do Brasil e do Mercosul, porque vários países não queriam fazer negócio com um país que destrói o meio ambiente, que tem uma política ambiental irresponsável, né? Então, a repercussão da política ambiental não foi só no meio ambiente, foi econômica, foi comercial, né? Foi de cooperação internacional, né? Então, houve um grande desgaste da imagem do Brasil a partir da pauta ambiental praticada pelo governo, né? Esse documento ele tem uma importância muito grande, porque ele também não nos deixa esquecer, pessoal. Porque tanta coisa grave que acontece, que agora ouvindo a Flávia, eu pensei, puxa, há poucos meses atrás, a gente estava aqui, pouquíssimo tempo atrás, nós estávamos olhando as praias do Nordeste tomadas pelo óleo, sem nenhuma atitude coerente e adequada do governo federal, e pior do que tudo, destruindo a natureza e a vida das pessoas, destruindo a economia, mas destruindo a vida das pessoas, já que eram os pescadores, pescadoras, o pessoal da beira do mar mesmo, e civis, de um modo geral, que fizeram o cuidado daquelas praias, e viram animais que são vivos, não é? Que são vida e que devem ser preservados, e, além disso, que são a fonte da sua própria sobrevivência, sendo destruídos e inviabilizando isso tudo. Então, é tanta coisa que a gente vai, sabe, a nossa memória,
ela vai ficando acumulada, como aquela caixinha de WhatsApp que vai indo tanta coisa, que vai ficando para trás. E nós aqui, com este documento, que são do observatório, e com esse documento, sobretudo, que faz um relatório dos retrocessos, nós estamos fazendo uma memória permanente que tem que ser trazida para a população se mobilizar e ver a importância de derrotar este governo nas urnas, já que as eleições municipais também são uma forma de enfrentar este governo e este projeto neoliberal nas urnas. Nesse sentido, a Flávia falou que a questão ambiental teve ampla repercussão internacional, como outras têm tido. Flávia, no tópico de relações internacionais, né, a imagem do Brasil, a diplomacia, isso tem um impacto enorme dentro do país e fora. Como você diria e situaria esses retrocessos nesta área que é dirigida por um terraplanista, por alguém que nem acredita que a Terra seja redonda? Então, como estamos nas relações internacionais do Brasil sob o governo Bolsonaro? Bom, ao contrário da política internacional altiva e ativa que nós tivemos nos governos do PT, reconhecido internacionalmente, respeitado internacionalmente, esse governo vai no sentido totalmente oposto, né? Os retrocessos, o documento dos retrocessos evidencia, primeiro, esse alinhamento submisso e entreguista do governo brasileiro em relação aos interesses dos Estados Unidos, né? A adoção de uma política internacional de cunho ideológico, que vem destruindo a imagem do país no exterior, né? Prejudicando o país, tanto no âmbito diplomático, na influência que o Brasil tinha, na respeitabilidade do país nos organismos multilaterais, a participação central, a articulação que o Brasil fazia, inclusive pela paz. Ao contrário, né, ele apoiando os Estados Unidos a entrar numa guerra contra a Venezuela, enquanto nos governos do PT a gente mediava esses acordos, né? É uma situação completamente oposta, né? E tudo isso gerando também perdas econômicas e comerciais para o país, né? Porque as relações internacionais elas não atuam de uma maneira isolada, comprometendo só a relação diplomática. Isso gera efeitos na economia do país, no comércio exterior, né? Tem afastado investimentos estrangeiros no país, uma fuga de capitais impressionante, né, nos últimos tempos. Então, assim, em vez de altiva e ativa, é totalmente derradeira, né? Está acabando com a nossa imagem fora do país. E, Flávia, nós somos um partido que defendemos princípios como a transparência de dados, né, e a gestão pública transparente, e sempre fomos inovadores em termos de participação da sociedade, portanto, esses princípios, transparência e participação, são princípios que orientam os nossos programas de governo no modo petista de governar e de atuar no parlamento. Este é a antítese disso. O governo atual, Bolsonaro, dados ou fraudados, como agora no coronavírus, quando a distribuição de dados está sendo feita, foi modificado não só o horário, mas a forma, e eles tentam esconder o número de óbitos e jogar dúvidas em meio à sociedade sobre um tema tão grave que diz respeito à morte das pessoas. E eles são um governo também das fake news. Está acontecendo uma CPI no Congresso Nacional contra isso, um julgamento até no STF, que mostra que a própria eleição de Bolsonaro foi marcada por fraude das fake news, que até agora não está claro quem pagou essa fraude, que foram os disparos em massa no WhatsApp, contrariamente à campanha do Haddad, ao presidente Lula, que sofreu todas as formas de ataque, aí não só pela fake news, mas também pela manipulação dos processos judiciais. Agora, eu queria que tu falasse sobre fake news, sobre essa formação mais no campo das ideias que eles vão formando, porque apesar de serem um governo que destrói tantas coisas e realiza tantos retrocessos, a cada retrocesso que eles fazem, eles entram com uma nova fake news para tentar disfarçar e uma medida diversionista naquilo que chama atenção para outra coisa. Então, eu queria que você comentasse isso, como o documento também trabalha, e em seguida nós vamos falar sobre
documento em si, o acesso e o que você considera que é pertinente às pessoas que estão participando aqui da live, irem terminar aqui, já entrarem no site da Escola Nacional para ver esse documento super atualizado dos retrocessos do governo Bolsonaro e conseguirmos lutar contra esses retrocessos. Então, agora a gente já vai falar sobre takes, falar sobre o documento e concluir a nossa live. Ok. Bom, tem um dos tópicos, né, do documento é comunicação, propaganda e inteligência, ou seja, como eles têm articulado a comunicação do governo e a paralela, né? O que a gente vê é que, desde o início, ele tem aparelhado e promovido censura no sistema público de comunicação, né? Ele aumentou os gastos com a publicidade governamental, tem privilegiado, com as verbas de publicidade, as mídias de apoio ao seu governo, como Record, SBT, por exemplo, né? E fora que ele tem usado a comunicação institucional, né, do governo para atacar e desqualificar o tempo inteiro a liberdade de imprensa e de expressão. Ele focando assim nos órgãos de comunicação que são críticos ao governo, na tentativa de desacreditá-los para a sua base social, né, para os seus apoiadores. E, por fim, ele começou a utilizar a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência para difundir fake news. Como você falou, no caso da reforma da Previdência, né, foi um dos casos em que difundiram fake news para ameaçar instituições, ou seja, para distribuir mentiras e ataques, né, um órgão institucional, né. Agora, tanto que as fake news geraram, como você disse, uma CPMI no Congresso, uma investigação no STF, né, e aí, a partir do momento que isso acontece, o que ele faz? Recria o Ministério das Comunicações, para alocar mais um político do Centrão, em meias negociações com esse espectro político. Mas por que será que justamente no momento em que há uma guerra não, né? Está começando a se fazer justiça em relação a essa indústria de fake news, esse gabinete do ódio, né, que espalha, né, notícias falsas pelo Brasil, ataca pessoas, ele recria um ministério. E quem garante que ele não vai aparelhar justamente o Ministério das Comunicações agora, já que esse financiamento, a tendência a esse financiamento das fake news é agora de ser reduzido, justamente porque as pessoas estão sendo investigadas, né? Então, está sendo minado essa estrutura que ele montou paralela, que é o gabinete do ódio, né? Então, agora ele começa a institucionalizar, né, as fake news, a mentira através dos veículos oficiais, né? O que é um absurdo, né? Um absurdo em termos de transparência, de verdade, de controle social, de liberdade de expressão, de imprensa, em todos os aspectos, né? Eu concordo integralmente com essa sua análise e acho que isso porque também vai fechando um cerco, porque há uma distensão muito forte de todo o tecido legal brasileiro, da própria Constituição e das instituições. Mas há um novo fator também colocado aí, que é uma mobilização, seja pelas redes sociais, seja uma mobilização diretamente nas ruas, são as torcidas, é isso, é aquilo, que estão participando e começando a ir para as ruas para fazer o enfrentamento de tudo isso. Então, eu queria, nesse final, que você pudesse... tem um barulho aqui ao meu redor, mas não é... Isso aqui é casa, é a gente junto, então é uma forma bem formal da gente... E vocês que estão me acompanhando aqui nas redes, muitas vezes sabem que eu tenho uma série, todos os meus cachorros ficam aqui. Eles interagem também. Deu para ouvir? Deu. Então, bom, aqui também tem os dois aqui. Só saíram agora. Mas é o seguinte, o que é mais importante de eu dizer para vocês é que esse documento que enfrenta os retrocessos do governo Bolsonaro está à disposição em vários itens para que vocês acessem. Tipo assim, eu quero saber de um determinado tema. Minha campanha é uma campanha que trata do conjunto de questões, mas, por exemplo, eu estou falando aqui hipoteticamente lá, colegas, professores da área da educação. Então, eu preciso saber esse conjunto de retrocessos para conseguir conversar sobre esse retrocesso e sobre o que o PT está fazendo para resgatar direitos e garantir direitos da população. Eu posso ver o conjunto do documento, mas eu posso ir no item.
assim como no meio ambiente, assim como estes itens que a Flávia apresentou aqui. É isso, Flávio? O documento tem essa possibilidade? Sim, você pode. No portal, ele tá com caixinhas. Você clica na caixinha, que é aquele tema que para você vai ser trabalhado na sua campanha, na sua proposta de mandato, né? Então, você pode olhar só o tema que te interessa naquele momento, como você pode olhar o documento geral. E, como eu disse, no curso, Rosário, também pode olhar só os retrocessos por eixo do modo petista. Né? Então, a gente organizou de 3 maneiras, na verdade, para que as pessoas pudessem utilizar da maneira mais adequada para aquela necessidade. Né? Bom, então a gente conversou aqui nessa live, né, com as minhas interrupções aqui ao redor, desculpem, mas a gente conversou aqui através da Secretaria Nacional de Formação do PT e da Escola Nacional de Formação, a Fundação Perseu Abramo, somos todas essas instâncias e órgãos participando através da decisão do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores de realizar uma jornada nacional. E vocês conversaram, vocês ouviram aqui, conversar lá nas oficinas, vai ter todo esse bate-papo também, mas a gente esteve junto aqui com a Flávia Santana, jornalista, doutora em História da Comunicação, é isso, Flávia? História Social. História Social, e a Flávia que é a pessoa responsável na Escola Nacional que organiza esse documento permanentemente atualizado. E eu quero agradecer muito o trabalho da Flávia, de todas as pessoas que trabalham na escola, da diretoria atual, da diretoria anterior, do trabalho que essa Escola Nacional está realizando, e dizer que ela existe para vocês, companheiros e companheiras do PT. E formação é algo que a gente faz permanente, né? Faz como o Paulo Freire sempre nos ensinou, na troca, com conteúdos que vão se complementando a partir da vida. A Flávia está sabendo tudo isso porque ela analisa, ela vai atrás, mas a base de dados que ela tem, a melhor que ela pode ter, é a mesma que a gente, é a vida, a relação de vocês com o povo brasileiro. Uma boa campanha a todos e todas. Obrigada mais uma vez por acompanharem a live da jornada. Flávia, obrigada. Obrigada a você, Rosário, foi um prazer imenso participar desse diálogo aqui com você. E eu acho importante dizer também que se as pessoas que lerem o documento acharem que está faltando alguma informação, alguma coisa que é importante, que a gente deixa passar, para mandar para a gente, que a gente inclui, né? Também ser uma pessoa que busca essas informações e nos repassa. Essa troca também é super importante, né? E agradecer a todo mundo que nos assistiu. Obrigada, Flávia, obrigada a todo mundo da escola, obrigada ao pessoal da Secretaria de Formação, Gabriel também, e sobretudo, o que a Flávia disse, obrigada a todo mundo que está fazendo a jornada e que está nos assistindo. Um grande abraço para todos e todas vocês. Tchau, gente. Tchau, Flávia. Tchau, tchau.